Em uma luxuosa gala repleta de políticos, jornalistas e milionários, um homem poderoso sobe ao palco, decidido a destruir publicamente a própria esposa diante de 100 testemunhas. Entre acusações chocantes, documentos misteriosos e celulares apontados como câmeras de julgamento, o salão inteiro acredita estar presenciando a queda definitiva de uma mulher. Mas quando ela desmaia no meio do escândalo e um homem temido em toda a cidade atravessa a multidão para segurá-la nos braços, o silêncio toma conta da sala. Porque naquele instante, todos percebem que o jogo de poder daquela noite estava longe de terminar e que alguém acabou de desafiar o homem errado. Antes de descobrir como essa noite virou um dos escândalos mais explosivos já vistos, inscreva-se no canal e prepare-se para uma história cheia de tensão, segredos e reviravoltas surpreendentes. O salão do Museu do Ipiranga nunca havia recebido tantos olhos ao mesmo tempo. Restaurado com verbas públicas e inaugurado em grande estilo, o espaço se tornara o símbolo preferido de Renato Cavalcanti, sempre que precisava lembrar ao mundo o quanto seu nome era sinônimo de progresso. As colunas de mármore branco refletiam a luz dourada dos lustres importados, e o cheiro de flores frescas, orquídeas brancas dispostas em arranjos monumentais, misturava-se ao perfume caro dos convidados que desfilavam pelo corredor principal, com a naturalidade de quem nunca duvidou do próprio lugar no mundo. Era uma quinta-feira de maio, e São Paulo havia escolhido aquela noite para ser generosa com o céu. Nenhuma nuvem. As janelas altas do museu enquadravam a cidade iluminada lá embaixo, como se o próprio cenário urbano fosse parte da decoração contratada por Cavalcanti para a gala beneficente da Fundação Reconstruir. 100 convidados. Cada um selecionado com precisão cirúrgica. Jornalistas de veículos de grande circulação, empresários do primeiro escalão, vereadores, deputados, 2 senadores e pelo menos 3 nomes cotados para cargos no próximo governo estadual. Pessoas que formavam opinião. Pessoas cujas palavras no dia seguinte seriam repetidas, publicadas, compartilhadas. Nenhum detalhe havia sido deixado ao acaso. No centro do salão, sobre uma mesa coberta por toalha de linho cru, repousava o bolo comemorativo. 3 andares de fondant branco com detalhes dourados, encimado pelo símbolo da fundação esculpido em açúcar. Uma obra de arte comestível que ninguém ousaria cortar antes do discurso principal. Ao redor das mesas, garçons deslizavam com bandejas de champanhe francês e canapés elaborados, respondendo com sorrisos treinados a pedidos que chegavam em murmúrios. Renato Cavalcanti estava no centro de tudo, como sempre. Alto de terno azul marinho com lenço bordô no bolso, e transitava entre os grupos com a fluidez de alguém que aprendera desde cedo que poder verdadeiro não se impõe, se irradia. Apertava mãos, inclinava levemente a cabeça para as mulheres mais velhas, ria na medida certa das piadas dos empresários e deixava cada interlocutor com a sensação de ter sido o único na sala a merecer atenção plena. Era um talento raro e cultivado com disciplina. A poucos metros dele, sozinha diante de uma das janelas, estava Camila. Vestido verde esmeralda, corte justo, cabelo escuro preso em um coque baixo que deixava a nuca à mostra. Da janela, ela observava a cidade sem realmente vê-la. Seus olhos percorriam as luzes distantes, com a expressão de alguém que aprendeu a parecer serena, mesmo quando tudo dentro está em colapso. Havia uma qualidade particular na postura de Camila Cavalcanti, a espinha reta, o queixo levemente erguido, que as pessoas costumavam chamar de elegância. Naquela noite, porém, era apenas o reflexo de anos praticando a arte de não desmoronar em público. Uma jornalista se aproximou com um sorriso aberto e o gravador já na mão. Doutora Camila, que prazer vê-la. A senhora parece deslumbrante como sempre. O senador Cavalcanti deve estar orgulhoso. Camila se virou com a lentidão controlada de quem sabe que cada movimento será lembrado. Obrigada, Fernanda. É sempre bom ver você aqui. A fundação cresceu muito esse ano. Novos projetos em Heliópolis, parece? Sim, o trabalho continua. Pausa calculada. Renato acredita muito nessa causa. A jornalista anotou algo, agradeceu e seguiu em frente.
Camila se voltou para a janela. Seus dedos encontraram o anel de ouro e diamantes no dedo anular e apertaram levemente, como quem verifica uma algema que não vai a lugar nenhum. Do outro lado do salão, Renato observou a cena com um sorriso que não chegou aos olhos. A noite ainda era jovem. O discurso estava marcado para as 22 horas. Faltavam 40 minutos e ele tinha planos para cada um deles. Camila não sabia o que estava por vir. Ou talvez soubesse, de alguma forma, que o corpo registra antes que a mente consiga nomear. Havia algo no ar daquela noite. Uma tensão que os lustres dourados não conseguiam disfarçar. Uma vibração estranha que se misturava ao murmúrio das conversas e ao tilintar das taças. Como quando o céu fica verde antes de uma tempestade e todos fingem não ter percebido. Ela pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e bebeu um gole pequeno, apenas para ter algo a fazer com as mãos. Seus olhos varreram o salão com discrição. Reconheceu rostos. O promotor Alcântara, que havia jantado em sua casa 3 semanas antes. A deputada Soraya Mendes, que devia 2 votos de gratidão ao nome Cavalcante. O empresário Hélio Braga, cujas obras em São Paulo dependiam de licenças que passavam pelas mãos do marido. Todos ali. Todos naquela noite específica. Uma escolha que ela começava a entender tarde demais. No fundo do salão, quase encostado na parede de pedra que o restaurador havia decidido deixar à vista como detalhe arquitetônico, havia um homem que Camila não reconheceu de imediato. Camisa branca, sem gravata, paletó escuro. Não era o tipo de traje para aquela ocasião, não era formal o suficiente, mas o homem o usava com uma indiferença que, paradoxalmente, o tornava mais presente do que qualquer um dos ternos bordados ao redor. Ele não conversava com ninguém. Tinha uma taça na mão que não havia levado à boca uma única vez desde que Camila começara a observá-lo. E ele olhava para ela, não com a curiosidade leviana de quem admira um vestido bonito em uma festa. Era outro tipo de olhar, algo entre reconhecimento e cálculo, como se já soubesse coisas que ainda não haviam sido ditas em voz alta. Camila desviou os olhos. Do palco, um assessor de Renato deu 3 palmadinhas nas mãos para chamar atenção. O senador estava prestes a subir ao microfone. Os convidados começaram a se organizar em semicírculo, taças na mão, expressões atentas e levemente entediadas com o tipo de tédio sofisticado que acomete quem comparece a muitos eventos como aquele. Renato subiu ao palco com a passos lentos e seguros. Ajustou o microfone, sorriu para a plateia e deixou o silêncio se instalar por alguns segundos. Um truque antigo, eficaz, que criava a ilusão de que cada palavra prestes a ser dita havia sido pensada especialmente para aquele momento. Obrigado a todos por estarem aqui. Começou com a voz grave e bem colocada de quem passou anos aprendendo a falar para multidões. Esta noite é especial. Não apenas por tudo que a Fundação Reconstruir representa, mas porque há coisas que precisam ser ditas, coisas que não podem mais esperar. Camila sentiu o champanhe virar pedra no estômago, e do fundo do salão, o homem de paletó escuro fechou levemente os olhos, como quem se prepara para uma queda que já calculou com precisão. A voz de Renato Cavalcante preencheu o salão com aquela cadência que ele havia aperfeiçoado ao longo de 2 décadas na política. Começou com gratidão aos patrocinadores, aos parceiros, às instituições que haviam acreditado na Fundação Reconstruir desde o primeiro dia. Citou números. Falou de crianças atendidas, de bairros transformados, de vidas que haviam mudado de direção graças ao trabalho da Fundação. A plateia respondia com sorrisos e acenos de cabeça, e alguns dos jornalistas presentes já digitavam no celular os primeiros fragmentos do que seria publicado no dia seguinte. Camila ficou parada onde estava, a alguns metros do palco, com a taça na mão e o olhar preso em algum ponto entre o chão de mármore e o rosto do marido. Havia aprendido, com o tempo, a ouvir os discursos de Renato como quem ouve uma língua estrangeira que entende quase por completo. Cada pausa calculada, cada inflexão de voz, cada momento em que ele baixava a cabeça para transmitir humildade e levantava os olhos para transmitir visão. Era uma performance que já havia impressionado a própria Camila, anos atrás. Agora ela a reconhecia em cada detalhe, sem sentir nada além de um cansaço profundo. Mas esta noite,
disse Renato, e havia algo diferente no tom agora, uma dureza que surgiu de repente como uma pedra debaixo de um tecido macio. Não vim aqui apenas para celebrar. A plateia percebeu a mudança. Conversas paralelas cessaram. O empresário Hélio Braga franziu a sobrancelha. A deputada Soraya Mendes virou o rosto discretamente para um assessor ao lado. Renato desceu do palco com passos lentos e um assessor lhe entregou uma pasta de couro marrom que parecia ter sido preparada especificamente para aquele momento. Ele a abriu com cuidado, como quem lida com algo precioso ou perigoso, e varreu a sala com os olhos antes de falar. Há alguns meses, ao revisar as contas da fundação com a auditoria interna, encontrei irregularidades graves. Pausa. Transferências não autorizadas, movimentações que não constavam nos relatórios oficiais, dinheiro que deveria ter chegado às comunidades e nunca chegou. O silêncio que se instalou no salão tinha uma textura diferente do silêncio habitual das galas. Era o silêncio de quem está prestes a assistir a algo que não estava no programa. Camila sentiu as pernas ficarem pesadas. Os documentos que tenho aqui, continuou Renato erguendo a pasta levemente, registram com precisão cada movimentação, os valores, as datas, os responsáveis. E quero que todos os presentes vejam, porque acredito que a transparência é o único caminho quando se trata de dinheiro público e de confiança. Ele caminhou até o centro do salão e abriu a pasta sobre uma das mesas. Alguns convidados se aproximaram, curiosos. Uma das assistentes de Renato começou a distribuir cópias impressas entre as pessoas mais próximas. Jornalistas avançaram. Camila não precisou se aproximar para entender o que estava acontecendo. O nome dela estava impresso naquelas folhas. Ela sabia. Havia semanas que um medo vago e sem forma tomava conta dela sempre que o marido olhava para ela de um jeito específico, como quem guarda um segredo grande demais para não ser revelado em algum momento. Agora o momento havia chegado, e era pior do que qualquer coisa que ela havia imaginado, porque havia escolhido o pior lugar possível para acontecer. Minha esposa, Camila Cavalcante, administrava as contas operacionais da fundação, disse Renato voltando ao centro do salão, a voz firme e a expressão de quem lamenta o que é obrigado a dizer. E os registros mostram que durante os últimos 3 anos, valores expressivos foram desviados para contas que aparecem vinculadas ao seu nome. O salão inteiro se voltou para ela. Sem pares de olhos. Câmeras de celular se ergueram como antenas. Alguém sussurrou algo ao ouvido de outra pessoa, e o sussurro se multiplicou até virar um murmúrio que percorreu o espaço como eletricidade. Camila não se moveu. A postura que o mundo chamava de elegância serviu agora como a única armadura disponível. Ela não chorou, não gritou, não fez o que Renato provavelmente esperava que ela fizesse: desabar, confirmar a narrativa com o próprio colapso. Em vez disso, ficou de pé com o vestido verde esmeralda e o olhar fixo no marido, e o que havia naquele olhar não era culpa. Era o reconhecimento de uma armadilha que havia sido fechada com precisão. Esses documentos, continuou Renato com uma tristeza ensaiada que chegava a ser ofensiva, são a prova de uma traição que vai além do pessoal. É uma traição à cidade, às famílias que dependiam desses recursos e a todos vocês que sempre apoiaram nosso trabalho. O promotor Alcântara deu um passo em direção às folhas distribuídas. A deputada Soraya Mendes falou algo em voz baixa para a assessora ao lado. Câmeras continuavam erguidas. Foi então que o corpo de Camila, que havia resistido com toda a disciplina acumulada em anos de sobrevivência silenciosa, simplesmente decidiu que não havia mais nada a sustentar. O salão ondulou à sua frente. O cheiro das orquídeas ficou forte demais. O som das vozes virou um zumbido uniforme. Ela deu um passo para o lado sem querer, e o ombro bateu na borda da mesa central, aquela com o bolo monumental de 3 andares, e o impacto foi suficiente para que a estrutura de fondant e açúcar perdesse o equilíbrio e tombasse em câmera lenta no chão de mármore, com um estampido que atravessou o silêncio do salão como um tiro. E então, ela caiu também. O caos que se instalou durou exatamente os segundos que levam para 100 pessoas processarem 2 colapsos simultâneos, o do bolo e o da mulher que todos haviam acabado de condenar.
Alguém gritou. Alguém pediu um médico. Celulares que antes filmavam o discurso, agora filmavam o chão. A figura de Camila entre os fragmentos de fondant branco e dourado, o vestido verde esmeralda contrastando com o mármore frio. Renato Cavalcanti ficou imóvel no centro do salão por um instante. Um instante que quem estava perto o suficiente viu com clareza. Não era surpresa no rosto dele, era cálculo. A avaliação de quem verifica se o resultado de um plano saiu dentro do esperado. E do fundo do salão, onde havia ficado parado o tempo todo, o homem de paletó escuro começou a se mover. Ele atravessou a multidão com uma calma que não combinava com o caos ao redor, desviando de pessoas paradas e de cacos de açúcar no chão sem perder o ritmo, como se o caminho até ela já estivesse traçado há tempo. Chegou antes de qualquer outro. Ajoelhou-se ao lado de Camila, passou um braço sob os joelhos dela e outro sob as costas e a ergueu do chão com uma firmeza que dispensava esforço aparente. O salão inteiro viu. E Renato Cavalcanti, que havia preparado cada detalhe daquela noite para terminar exatamente do jeito que queria, pegou o microfone novamente e disse, com uma dureza que não se dava mais ao trabalho de disfarçar: "Largue minha esposa agora." O homem se virou devagar, com Camila nos braços, e encontrou os olhos de Renato através da plateia inteira. E quando falou, a voz era baixa o suficiente para que apenas os mais próximos ouvissem, mas o silêncio do salão era completo, e o suficiente para que chegasse a todos. Afaste-se dela antes que se arrependa. Nenhum grito, nenhuma ameaça elaborada. Apenas aquelas palavras, ditas com a tranquilidade de quem não precisa provar nada a ninguém, e que por isso mesmo eram as mais assustadoras que o salão havia escutado em toda a noite. 100 convidados congelaram ao mesmo tempo, porque alguns ali reconheceram o rosto do homem, e os que reconheceram entenderam em silêncio que Renato Cavalcanti havia acabado de desafiar a única pessoa que naquele salão não poderia ser desafiada impunemente. 4 meses antes daquela noite, São Paulo tinha o aspecto cinza e úmido de um inverno, que não decidia se ficava ou ia embora. As ruas do Itaim Bibi, molhadas às 11 da noite, as calçadas quase vazias, o trânsito reduzido a um fio de faróis vermelhos e amarelos, se afastando lentamente. Era o tipo de noite em que a cidade parecia menor do que de costume, mais honesta, sem a performance diurna de grandiosidade. O Bar Sombra ficava em uma rua lateral, que não aparecia nos aplicativos de entrega. O que era exatamente o ponto. Nada na fachada convidava. Uma porta de madeira escura sem placa visível, uma janela com venezianas fechadas, luz âmbar vazando pelas frestas. Por dentro, o espaço tinha o tamanho exato de um segredo. 8 mesas, um balcão comprido, músicas instrumentais em volume baixo o suficiente para que as conversas ficassem entre quem as começava. Era um lugar que havia encontrado seu público sem precisar procurá-lo. Pessoas que queriam existir por algumas horas, sem ser reconhecidas, sem representar nada, sem precisar sorrir para ninguém. Camila havia chegado pela primeira vez em agosto, 3 semanas depois de uma discussão com Renato, que havia deixado marcas que não eram visíveis, mas que ela sentia ao respirar fundo. Ela não havia contado isso a ninguém. Não havia ninguém para contar. Naquela noite de agosto, ela havia pedido um uísque que quase não bebeu, ficado sozinha em uma mesa do canto por 2 horas e saído sem falar com ninguém. Havia voltado na semana seguinte, e na outra. Sempre tarde, sempre sozinha, sempre com a aparência impecável de quem não precisa de nada, o que, para quem sabia olhar, era exatamente o oposto da verdade. Lucas Menezes estava sentado no balcão na 3ª vez que ela apareceu. Ele não era um frequentador habitual. Aparecia quando tinha algo para resolver na cabeça, aquele tipo de coisa que precisa de um lugar quieto e de um drink lento para encontrar forma. O barman, seu Gilberto, que conhecia os dois pelo mesmo critério de silêncio e respeito, não fez apresentações. Simplesmente deixou o espaço existir. Lucas havia notado Camila desde a primeira vez, porque era impossível não notar, não pela beleza óbvia, mas por algo que estava errado de uma forma que ele reconhecia. Havia trabalhado anos suficientes nas sombras da cidade
para desenvolver um tipo de percepção que funcionava como alarme. A tensão específica nos ombros de alguém que espera um impacto, a forma como os olhos verificam a porta toda vez que ela abre, a mão que sobe instintivamente para cobrir um braço, mesmo quando não há nada a cobrir. Eram sinais pequenos, dispersos, que a maioria das pessoas ao redor não processava porque não estava treinada para processar. Lucas estava. Ele não se aproximou na terceira noite, nem na quarta. Havia uma ética no tipo de observação que praticava. Você não interrompe alguém que está no único lugar em que se sente seguro para respirar. Então, ele ficou no balcão, pediu o que sempre pedia e deixou que o tempo fizesse o trabalho. Foi na quinta vez que Camila chegou ao bar que algo mudou. Era uma sexta-feira, e ela chegou mais cedo do que o habitual, sem o coque impecável, o cabelo solto e levemente úmido, como se tivesse saído de casa depressa. Sentou-se no balcão desta vez, a 2 lugares de Lucas, e pediu um copo d'água antes do uísque. Seus dedos estavam levemente trêmulos. Lucas não disse nada por 10 minutos. Então pediu ao Gilberto outro do que estava bebendo, empurrou o copo em direção a ela sem olhar diretamente e disse apenas, se quiser. Camila olhou para o copo, depois para ele. Havia desconfiança nos olhos dela. Aquele tipo de desconfiança que não é sobre a pessoa à frente, mas sobre o mundo em geral, construída lentamente por decepções que vão se acumulando até virar reflexo. Mas havia também cansaço, e o cansaço naquela noite era maior do que a desconfiança. Ela pegou o copo. Obrigada. De nada. Silêncio. Não o silêncio desconfortável que pede preenchimento, mas o outro tipo, aquele que existe entre pessoas que não precisam fingir que tudo está bem para poder estar no mesmo espaço. Por 20 minutos, ficaram assim, lado a lado no balcão, olhando para frente sem falar. Então Camila disse, sem preâmbulo, sem introdução, você não perguntou meu nome. Não precisava. Todo mundo pergunta o nome. A maioria das pessoas pergunta o nome para ter algo de você. Ele girou o copo entre as mãos. Você não parece estar aqui para dar nada a ninguém. Ela ficou quieta por um momento. Lucas, disse ele, estendendo a mão sem fazer cerimônia. Camila. E foi assim. Simples, despretensioso, sem nenhuma das formalidades que ela passara anos executando com precisão em eventos, jantares e recepções, onde cada apresentação era também uma negociação. Apenas 2 nomes trocados em um bar que ninguém conhecia, em uma cidade que dormia lá fora com indiferença. Nas semanas seguintes, eles foram se encontrando sem combinar, ou talvez combinando sem perceber, naquele horário e naquele lugar que havia se tornado para ambos um intervalo do resto. Camila foi soltando fragmentos da própria história aos poucos, sem narrativa linear, sem começo nem fim claramente definidos. Uma frase aqui, uma pausa longa ali, um desvio de olhar que dizia mais do que as palavras. Lucas ouvia sem empurrar. Havia aprendido que as histórias mais importantes chegam no ritmo de quem as carrega, e que qualquer pressa transforma a escuta em interrogatório. Foram necessárias 4 semanas para que ela dissesse, numa terça-feira de setembro, com chuva forte lá fora, enquanto enrolava o guardanapo de papel entre os dedos. Eu assino documentos que não entendo completamente, já faz anos. Lucas não levantou os olhos do copo. Que tipo de documentos? Transferências, contratos, contas da fundação que Renato criou. Ele sempre apresenta quando está com pressa, ou quando acabamos de discutir, ou quando eu estou exausta demais para fazer perguntas. Diz que é burocracia, que precisa da minha assinatura porque sou co-diretora no papel, que vai me explicar depois. Uma pausa. O depois nunca chega. Lucas esperou. Polly guarda tudo, disse ela mais baixo. Cada assinatura. Eu descobri por acidente. Ele tem uma pasta trancada no escritório de casa. Um dia a chave estava na fechadura e eu vi. Não abri, mas vi o suficiente para saber que são documentos com meu nome. Muitos deles. Foi ali que alguma coisa se organizou na cabeça de Lucas Menezes, com a precisão fria de quem reconhece um padrão que já viu antes, em contextos diferentes, mas com a mesma arquitetura. Não disse nada naquela noite. Deixou-a terminar o drink,
chamou um carro para ela e ficou sozinho no balcão por mais 1 hora, olhando para o reflexo das luzes na calçada molhada pela vidraça do bar. Havia algo sendo construído contra aquela mulher, e estava perto de ficar pronto. Lucas Menezes não era o tipo de homem que aparecia em perfis de revistas de negócios, nem em listas de influentes. Seu nome não estava em nenhuma diretoria, não constava em nenhum conselho, não aparecia em cerimônias de premiação. Havia pessoas em São Paulo que o conheciam como consultor de segurança corporativa, uma definição vaga o suficiente para ser verdadeira sem revelar nada. Havia outras que o conheciam de formas que não cabiam em definições simples. O que todos que o conheciam tinham em comum era um respeito que não precisava de demonstração para existir. Ele havia construído esse respeito ao longo de 15 anos, em trabalhos que exigiam discrição acima de qualquer outra qualidade. Investigações internas em empresas que não podiam chamar a polícia sem gerar escândalos, recuperação de ativos desviados por sócios que eram também cunhados ou padrões. Proteção de pessoas que tinham razões muito precisas para não querer ser encontradas. Ele sabia como pessoas poderosas construíam armadilhas para pessoas vulneráveis, porque havia desmontado armadilhas assim mais de uma vez. Conhecia a lógica, a arquitetura da culpa fabricada. Por isso, na manhã depois da conversa no Bar Sombra, Lucas fez o que sabia fazer. Começou pelos registros públicos da Fundação Reconstruir. Balanços anuais, relatórios de auditoria, certidões de constituição. Documentos que qualquer pessoa podia acessar, mas que muito poucos tinham paciência ou treinamento para ler com atenção suficiente para enxergar o que estava escondido nas entrelinhas. E o que Lucas encontrou nas entrelinhas era um trabalho sofisticado. Anos de preparação cuidadosa, camadas sobrepostas de documentação legítima misturada com transferências que pareciam legítimas, mas não eram, e que tinham uma coisa em comum. O nome de Camila Cavalcante aparecia com uma frequência que não era coincidência: co-diretora executiva. Responsável pelas contas operacionais, autorizada a movimentar valores até determinado limite. Assinaturas em ordens de pagamento que correspondiam com precisão milimétrica a datas em que Camila havia mencionado, sem saber o que estava mencionando, discussões intensas com Renato, pressão para assinar depressa, urgência fabricada. Lucas tirou notas, organizou cronologia, fez ligações que não foram registradas em lugar nenhum. 3 dias depois, tinha o suficiente para entender a dimensão do que estava sendo montado. Renato Cavalcante era um homem que planejava com antecedência generosa. O esquema não havia sido improvisado, havia sido arquitetado com a paciência de quem sabe que a melhor armadilha é aquela que o alvo ajuda a construir sem perceber. Durante 3 anos ele havia usado a posição de Camila como co-diretora para dar aparência legítima a movimentações que desviavam recursos para empresas de fachada registradas em nome de terceiros, mas com conexões rastreáveis de volta a contas que ele controlava. A engenharia era elegante. O dinheiro saía em pequenas parcelas por canais diferentes, em intervalos calculados para não acender alarmes nas auditorias, e cada saída tinha a assinatura de Camila. O plano, Lucas deduziu, era simples em sua crueldade. Quando o esquema viesse à tona, e Renato precisava que viesse à tona porque estava construindo a narrativa de vítima para sair do casamento com as mãos limpas, toda a evidência apontaria para a esposa. Ele apareceria como o homem traído, enganado pela mulher em quem havia depositado confiança, disposto a colaborar com as autoridades. Camila ficaria com as acusações, os documentos, a pressão judicial, e sem os recursos necessários para contratar uma defesa adequada, já que as contas que ela poderia acessar estariam bloqueadas como parte do processo. Era uma demolição programada, metódica, fria. Lucas ficou sentado diante das telas por um longo tempo depois de montar esse quadro. Havia casos que ele pegava por profissionalismo e casos que pegava por outras razões. Este havia cruzado uma linha que não era puramente profissional, e ele tinha consciência disso, o que era relevante, porque consciência sobre motivações pessoais é exatamente o que impede que elas prejudiquem o trabalho.
Camila não sabia nada disso ainda. Ele havia decidido não contar enquanto não tivesse provas suficientes para transformar a informação em proteção real, e não apenas em mais uma forma de colocar um peso sobre ela que não tinha para onde ir. Nos dias seguintes, Lucas expandiu a investigação. Tinha contatos em cartórios, em escritórios de registro de empresas, em setores de compliance de bancos que deviam a ele favores não documentados. Pediu que verificassem os dados de registro das empresas para as quais os recursos haviam sido transferidos. Solicitou por canais que não precisavam ser explicados gravações de conversas em ambientes corporativos onde o nome de Renato aparecia com frequência nos últimos meses. O que encontrou foi além do que esperava. Renato havia cometido um erro de vaidade, o tipo de erro que pessoas muito inteligentes cometem porque a inteligência, em algum ponto, começa a parecer invencibilidade. Havia conversado sobre o plano, não em detalhes completos, não com pessoas que seriam testemunhas óbvias, mas o suficiente. Uma conversa com um assessor de confiança em um escritório que tinha sistema de segurança privado, sistema que Lucas conhecia porque havia instalado sistemas similares. Uma troca de mensagens de voz em um aplicativo que prometia criptografia, mas cujos servidores passavam por uma infraestrutura que Lucas conhecia por outros motivos. Em menos de 2 semanas, ele tinha o suficiente para inverter completamente a narrativa. A questão era quando e como usar. Lucas considerou levar diretamente ao promotor Alcântara, que tinha reputação de independência suficiente para agir sobre provas sólidas. Considerou repassar as redações de jornalistas cujo trabalho conhecia e respeitava. Considerou uma série de movimentos que teriam protegido Camila com eficiência, mas que também teriam permitido que Renato saísse com algum tipo de controle sobre a narrativa. Tempo suficiente para reformular a versão, contratar advogados, criar distância entre ele e o que havia construído. E foi então que Lucas entendeu que a única forma de garantir que Renato não tivesse saída era deixar a armadilha ser armada até o fim. Porque se Renato escolheu um palco para destruir Camila, o mesmo palco poderia ser usado para destruí-lo. E com 100 testemunhas presentes. Havia uma gala marcada. Lucas sabia da gala porque Camila havia mencionado, sem saber a dimensão do que estava mencionando, que Renato havia insistido muito na presença dela naquela noite específica. Havia algo no modo como ele insistiu que ela havia descrito, uma ênfase particular, um cuidado fora do comum com o traje que ela usaria, um interesse no guest list que ele normalmente não demonstrava, que Lucas reconheceu como o último passo antes do golpe final. Então ele começou a preparar a resposta. Enquanto Renato escolhia o sapato que usaria para pisotear a mulher em público, Lucas organizava cada peça com a calma de quem não tem pressa, porque já sabe o resultado. Não porque fosse arrogante, mas porque havia feito as contas, e as contas fechavam. Naquela tarde de maio, 4 horas antes da gala começar, Lucas estava no escritório discreto que mantinha em Pinheiros, rodeado de papéis e telas, verificando cada detalhe pela última vez. Havia uma pessoa na equipe técnica do museu que sabia exatamente o que fazer quando recebesse o sinal. Os arquivos estavam organizados, as gravações editadas apenas para remover o que não era relevante, os documentos autenticados por fonte que não poderia ser questionada. Lucas fechou o computador, vestiu o paletó escuro e saiu. Ele não estava indo a uma gala. Estava indo ao fim de uma história que Renato Cavalcante havia começado achando que controlava e que terminaria de um jeito que ele não havia incluído em nenhum dos seus planos cuidadosos. O ar fresco do corredor lateral do museu chegou como um choque depois do calor condensado do salão. Lucas havia saído pela saída de serviço, uma porta que ele havia mapeado no início da noite, antes de qualquer coisa começar, com a mesma naturalidade com que sempre mapeava saídas. Camila estava nos seus braços, ainda sem consciência plena, a cabeça apoiada contra o ombro dele, a respiração irregular, mas presente. Atrás deles, o salão havia ficado em um estado que não era nem caos nem ordem, mas aquele espaço intermediário em que acontecimentos grandes demais para serem processados na hora deixam as pessoas suspensas em seus próprios raciocínios. Lucas havia ouvido, antes de sair,
o som das vozes subindo novamente. O murmúrio coletivo que precede a reorganização do pensamento de uma multidão que acabou de ver mais do que esperava. Havia um banco de jardim no corredor coberto que ligava o museu ao pátio externo. Lucas colocou Camila nele com cuidado, ajoelhou-se à altura dela e passou 2 dedos no pulso. Regular. Ele ficou assim por alguns segundos, monitorando, enquanto a cidade se espalhava lá embaixo sob o céu limpo de maio. Ela recobrou a consciência aos poucos, da forma como a consciência volta quando o corpo precisa de tempo, não de um salto, mas em camadas, cada uma trazendo de volta um pedaço do que havia acontecido. Lucas viu o momento exato em que ela lembrou, porque o rosto dela passou por um reflexo rápido de dor que não era física. "Você está bem", disse ele, mais como fato do que como pergunta. Camila levantou os olhos. Por alguns segundos apenas olhou para ele, e havia naquele olhar algo que ele não soube nomear completamente. Talvez a confusão de quem acorda em um lugar diferente de onde esperava estar. Talvez o reconhecimento de um rosto que havia se tornado familiar em circunstâncias que agora pareciam pequenas demais para o tamanho do que havia acontecido. "O que está acontecendo lá dentro?" A voz saiu rouca. "Ainda está acontecendo." Ela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo diferente. Não a serenidade treinada da esposa do senador, mas alguma coisa mais real, mais cansada e ao mesmo tempo mais presente. "Eles viram os documentos", disse ela. Não era uma pergunta. "Viram. Então já acham que eu fiz tudo o que ele disse?" Lucas não respondeu imediatamente. Havia uma tensão no ar entre eles que não era hostilidade. Era o tipo de tensão que existe quando alguém sabe algo que o outro ainda não sabe e está avaliando o momento exato de dizer. "O que você não sabe", disse ele devagar, "é o que vai acontecer nos próximos 10 minutos lá dentro." Camila virou o rosto para ele com uma atenção diferente. "Fui ao bar pela primeira vez em agosto", disse Lucas. "Você chegou na 3ª semana. Nas primeiras vezes, só observei. Com o tempo entendi o que você estava carregando, e depois que você me contou sobre os documentos, comecei a investigar. O silêncio que se seguiu tinha a qualidade específica do silêncio que precede uma compreensão." Camila ficou olhando para ele sem piscar. "Você investigou Renato?" "Sim. Sem me avisar, porque precisava ter certeza antes de trazer qualquer coisa até você, e porque se você soubesse, ele perceberia. Você ainda morava com ele. Qualquer mudança no seu comportamento, ele teria ajustado o plano", completou ela, baixo. "Sim." Uma pausa longa. Lá dentro, vozes. O som abafado de algo que estava mudando de configuração. "Quanto você encontrou?" perguntou ela. "O suficiente. As empresas de fachada, o fluxo real do dinheiro, a origem das transferências, para onde foram, e gravações dele falando sobre o que pretendia fazer com você." Camila fechou os olhos de novo. Quando os abriu, havia algo nos cantos deles. Não lágrimas, mas a pressão de lágrimas que não queriam vir agora, que seriam deixadas para depois, quando houvesse espaço para elas. Era o olhar de alguém que havia carregado uma suspeita durante muito tempo, e de repente recebia a confirmação de que a suspeita era verdade, e que a confirmação era ao mesmo tempo um alívio e uma devastação. 3 anos, disse ela. Pelo menos. Eu assinei tudo. A voz estava firme, mas havia algo embaixo dela. Sabia que havia algo errado, mas não sabia o tamanho. Tinha medo de perguntar. Quando perguntava, ele mudava o assunto, ou ficava irritado, ou dizia que eu não entendia de finanças e que estava sendo paranoica. Uma pausa. Acabei acreditando que era eu. Lucas não disse nada. Havia um tipo de dano que palavras de conforto não alcançam e que precisa apenas de ser testemunhado. "E o que está acontecendo lá dentro?" perguntou ela de novo, desta vez com algo diferente na voz. "As telas do salão devem estar acesas agora", disse Lucas, olhando discretamente para o relógio. "Ou estão, ou vão estar em breve." "Que telas?" Pedi para alguém da equipe técnica projetar os arquivos no sistema audiovisual do museu quando recebesse o sinal. O sinal era você saindo do salão.
Camila ficou completamente imóvel. Que arquivos? Os mesmos que ele apresentou, mais completos, com a trilha completa do dinheiro, com as gravações, com os registros que mostram de onde as instruções realmente saíram e para onde os valores realmente foram. Lucas pausou. E o depoimento em vídeo de 2 dos diretores das empresas de fachada, que assinaram declarações detalhando o papel do senador Cavalcante na operação. O ar entre eles ficou quieto por alguns segundos. Você preparou uma resposta, disse ela com um tom que não era bem gratidão e não era bem incredulidade, mas algo no meio. Preparei uma correção. Ele escolheu o palco. Eu apenas preparei o segundo ato. De dentro do museu, através das paredes de pedra e vidro, chegou um som diferente. Não o murmúrio de uma multidão entretida. Era algo mais alto, mais irregular. O som de 100 pessoas processando simultaneamente algo que não esperavam. Depois ficou quieto de um jeito específico, o quieto de quem está assistindo a algo que exige atenção total. Lucas se levantou. O promotor Alcântara está lá dentro, disse ele. Conheço o trabalho dele. Quando vir as provas, não vai ignorar. E Renato vai tentar sair pela mesma saída que usou para entrar. Mas a narrativa mudou, e os jornalistas que ele convidou para testemunhar a queda de você vão testemunhar outra coisa. Camila olhou para a entrada do corredor, para a cidade iluminada além do pátio, para o espaço aberto à frente. Havia algo no modo como ela olhava que Lucas reconheceu, não como alguém que está planejando o próximo passo, mas como alguém que está, talvez pela primeira vez em muito tempo, simplesmente presente no momento em que está. Por que você fez isso? Perguntou ela sem olhar para ele. Lucas ficou em silêncio por um instante. Alguém precisava. Camila não respondeu. Mas algo na postura dela mudou de forma quase imperceptível, como quando uma tensão que estava tão presente que havia virado invisível começa finalmente a ceder. Lá dentro, o salão estava se tornando um lugar muito diferente do que Renato Cavalcante havia planejado. Dentro do salão do Museu do Ipiranga, o silêncio que havia se instalado depois da saída de Lucas com Camila nos braços durou exatamente o tempo que Renato Cavalcante precisou para tentar retomar o controle. Ele subiu ao palco novamente com a pasta na mão, o microfone ajustado, o sorriso de quem administra situações difíceis com familiaridade. Havia uma lógica clara no que pretendia fazer. A queda de Camila era dramática demais para a narrativa que havia construído, e ele precisava transformar aquilo em algo que o favorecesse. A esposa frágil, incapaz de encarar a verdade que o próprio marido havia sido corajoso o suficiente para revelar. Era um ângulo que funcionaria. Peço desculpas pela perturbação, disse ao microfone, com uma compostura que era quase admirável na frieza que requeria. A situação é difícil para toda a família, mas a verdade precisava ser dita, e prefiro que ela seja dita aqui, com vocês, do que descoberta por outros meios. Alguns convidados olhavam para ele. Outros ainda olhavam para a saída por onde Lucas havia partido com Camila. O empresário Hélio Braga tinha as mãos cruzadas à frente do corpo, com uma expressão que não revelava nada. A deputada Soraya Mendes cochichava com a assessora ao lado. E o que havia no rosto dela agora não era mais o cumprimento neutro de quem assiste a um espetáculo. Havia uma hesitação. Foi então que as telas acenderam. O museu havia sido equipado com o mais moderno sistema audiovisual disponível. Uma exigência da última reforma, justificada pela necessidade de atender a congressos e exibições de grande porte. 4 painéis de LED nas paredes laterais do salão, geralmente usados para projeções decorativas durante os eventos. Naquela noite, tinham sido programados para fazer outra coisa. A imagem que apareceu nos 4 painéis simultaneamente não era decorativa. Era uma planilha, com colunas e linhas, com valores, datas, identificações de contas e nomes de empresas, e no canto superior direito, em letras claras sobre fundo branco, uma indicação de origem: Auditoria Independente, Fundação Reconstruir, relatório completo. A diferença entre este documento e os que Renato havia distribuído era imediata para qualquer pessoa com formação financeira mínima. Os documentos de Renato mostravam as saídas, os valores que haviam deixado as contas da fundação, com a assinatura de Camila.
O documento nas telas mostrava para onde esses valores tinham ido. As empresas de destino, os CNPJs, os endereços registrados. E em seguida, em uma segunda tela que se abriu ao lado, a cadeia societária dessas empresas. Quem eram os sócios, quem eram os diretores e qual era o denominador comum que ligava todas elas a um único nome: Renato Cavalcanti. Não diretamente. O homem havia sido cuidadoso, mas através de uma série de pessoas físicas e jurídicas que, dispostas em linha, formavam um caminho que começava nele e voltava a ele com a inevitabilidade de um círculo. O promotor Alcântara foi o primeiro a se aproximar das telas. Ficou em pé diante de um dos painéis com a expressão de alguém que reconhece trabalho sólido e está avaliando cada linha com a seriedade de quem sabe que o que está vendo tem peso legal. Um dos jornalistas presentes, Paulo Rios, da maior publicação de economia do estado, já havia tirado o celular e filmava os painéis com a atenção concentrada de quem está diante de algo que vai mudar a semana de trabalho de uma redação inteira. Renato saiu do palco, ainda com a pasta na mão, mas diferente agora. Não o gesto de autoridade com que havia erguido os documentos minutos antes, mas algo mais próximo de um escudo. Ele caminhou em direção ao painel mais próximo, com a expressão de quem está avaliando uma situação antes de falar, e havia algo no modo como a plateia se afastou levemente ao seu redor que era novo. Não era o afastamento respeitoso que acompanha pessoas com poder. Era o outro tipo. Isso é uma fraude, disse ele ao microfone que ainda tinha na mão, a voz firme, mas com uma qualidade diferente agora, mais alta do que precisava ser, como se o volume pudesse compensar algo que estava começando a faltar. Documentos falsos projetados para confundir. Alguém está tentando desviar a atenção. A terceira tela acendeu. Desta vez, não era planilha. Era vídeo. A qualidade era boa o suficiente para que o rosto fosse claramente reconhecível. Um homem de 50 e poucos anos, terno cinza, sentado em frente a uma câmera em um ambiente de escritório. Identificado na legenda como Marcelo Viotti, diretor fundador da Viotti Participações Ltda., uma das empresas que aparecia na planilha. O depoimento durava 4 minutos. Marcelo Viotti falava com a dicção de alguém que pesou cada palavra antes de dizê-la, descrevendo em detalhe como havia sido abordado por um intermediário 2 anos antes, qual havia sido a proposta, quem havia autorizado a estrutura societária e quem havia definido os valores e os calendários de transferência. O nome de Renato Cavalcanti aparecia 3 vezes no depoimento, em contextos diferentes, com detalhes específicos que não eram o tipo de coisa que se inventa. O salão ficou completamente imóvel. 100 pessoas, champanhe esquecido nas mãos, olhos nas telas, processando em tempo real a inversão completa de tudo que havia sido dito nos últimos 40 minutos. Os jornalistas já não fingiam discretamente tirar notas, filmavam abertamente, trocavam mensagens, comunicavam algo às redações. O promotor Alcântara tinha o telefone no ouvido, a voz baixa e os olhos nas telas. A quarta tela entrou com uma gravação de áudio transcrita em texto simultaneamente. Palavras em fonte grande para que todos pudessem ler. A voz era de Renato. O conteúdo era uma conversa com o assessor de confiança, gravada em um escritório, discutindo em detalhes como a acusação pública seria estruturada, qual seria o papel de Camila na narrativa, e como garantir que as investigações que se seguissem encontrassem exatamente o que havia sido plantado. Não havia como contestar a voz. Todo mundo no salão havia ouvido aquela voz dezenas de vezes. Renato Cavalcanti ficou no meio do salão, sozinho num círculo que se havia formado ao redor dele, sem que ninguém tivesse se movido de propósito. Apenas as pessoas se afastando naturalmente de um centro que havia ficado tóxico. A porta do salão se abriu. 2 homens entraram, não de terno. Ternos eram o uniforme daquela noite e eles sabiam disso. Blazers escuros, identificação na lapela. O promotor Alcântara os encontrou a meio caminho, trocou algumas palavras em voz baixa, assentiu. E Renato Cavalcanti, que havia chegado aquela noite como o homem que controlava cada detalhe, viu os 2 homens se aproximarem com uma expressão que era o inverso exato da expressão com que havia subido ao palco. Hélio Braga se virou para um sócio ao lado e disse algo que o outro ouviu sem responder.
A deputada Soraya Mendes já estava com o telefone no ouvido, provavelmente ligando para seu próprio assessor jurídico. Os jornalistas continuavam gravando. E o bolo destruído no chão de mármore, fondant branco e dourado espalhado em fragmentos entre os cacos da estrutura interna, permanecia como o único elemento do salão que havia ficado exatamente onde havia caído, sem que ninguém tivesse pensado em recolhê-lo. O espetáculo que Renato havia planejado havia acontecido, apenas com protagonistas invertidos. O corredor coberto estava quieto, quando Camila escutou os passos se aproximando. Não eram os passos de Lucas. Ele estava sentado ao lado dela no banco de jardim, imóvel, com aquela qualidade de silêncio que ela havia aprendido a reconhecer como uma das poucas formas de presença que não exigia nada dela em troca. Era a assessora Fernanda, a jornalista que havia conversado com ela no início da noite, que apareceu na entrada do corredor com o celular na mão e uma expressão que Camila nunca havia visto no rosto dela. Camila. Fernanda parou a alguns metros. Você está bem? Estou de pé, respondeu Camila. Fernanda olhou brevemente para Lucas depois de volta para ela. As telas do salão. Os vídeos. Fez uma pausa como quem verifica se as palavras que está prestes a usar são as certas. Tudo que estava lá dentro mudou. Camila não respondeu, mas algo nos ombros dela desceu ligeiramente. Alcântara está com as autoridades agora, continuou Fernanda. Renato está sendo encaminhado para prestar esclarecimentos. Outra pausa. Eu precisei te dizer pessoalmente, antes de publicar qualquer coisa, precisava te ver. Você vai publicar? Sim, é meu trabalho. Mas vou publicar a história inteira, não a versão que ele trouxe. Camila olhou para a cidade lá embaixo por alguns segundos. As luzes de São Paulo não ligavam para galas nem para ruínas. Elas simplesmente continuavam, constantes e indiferentes como sempre. Obrigada, Fernanda. A jornalista acenou levemente com a cabeça e voltou para dentro. Lucas ficou quieto ao lado de Camila. Havia entre eles o tipo de silêncio que não precisa de preenchimento, que existe entre pessoas que chegaram a um ponto em que as palavras são opcionais. Depois de alguns minutos, Camila disse: Você sabia que ia funcionar. Achei que ia funcionar. Há diferença. Ela virou o rosto para ele com algo que não era bem um sorriso, mas que tinha a mesma temperatura. Qual a diferença? Saber é arrogância. Achar é cálculo com margem para erro. Prefiro trabalhar com a segunda. Camila olhou para as mãos. O anel de diamantes estava no dedo anular, exatamente onde havia estado nos últimos 4 anos. Um peso tão habitual que havia parado de parecer peso. Ela fechou a mão lentamente, sentindo o metal entre os dedos, e então abriu de novo. 3 anos, disse ela. Às vezes me pergunto quando exatamente parei de ser eu mesma dentro daquele casamento. Se foi de uma vez ou se foi aos poucos, tão devagar que não deu para notar enquanto acontecia. Lucas não respondeu de imediato. Havia um tipo de honestidade naquela pergunta que merecia mais do que uma resposta rápida. As prisões elegantes são assim, disse ele depois de um momento. Não têm grades visíveis. São feitas de restrições pequenas que vão se somando, de explicações que parecem razoáveis, mas somam isolamento, de uma versão de você mesmo que vai sendo substituída pela versão que é mais conveniente para quem está no controle. Pausa. O fato de você estar fazendo essa pergunta significa que ainda tem as 2 versões dentro de você. Camila ficou quieta por um tempo. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou ela. A ver o que ninguém mais vê. Em lugares que prefiro não descrever em detalhes. Havia algo leve no tom, não humor exatamente, mas a inflexão de alguém que faz as pazes com o próprio passado sem precisar expô-lo inteiro. O essencial é que o que aprendi nesses lugares foi útil esta noite. Camila assentiu devagar. Você vai continuar com esse trabalho? Perguntou ela. Provavelmente. Mesmo depois disso. Especialmente depois disso. Uma pausa. Casos assim lembram por que o trabalho vale a pena. Dentro do museu, o som das vozes havia mudado de configuração novamente. Não era mais o murmúrio de uma plateia suspensa entre o escândalo e a curiosidade. Havia um movimento mais definido agora, o som de pessoas se organizando para sair.
a movimentação difusa de quem precisa ir embora, mas ainda está processando o que acabou de ver. Carros sendo chamados, assessores sendo convocados por telefone, decisões sendo tomadas sobre o que dizer e o que não dizer antes de ter mais informações. O assessor de Renato apareceu na entrada do corredor com uma expressão que Camila reconheceu. Havia trabalhado ao lado dela em eventos suficientes para saber que aquela expressão específica significava que as coisas haviam saído do controle de uma forma que não tinha solução rápida. Ele não disse nada para ela, apenas se virou e foi embora. Camila observou o espaço vazio que ele havia deixado. Vai precisar de um advogado, disse Lucas. Um bom, para garantir que a sua posição fique clara desde o início. Tenho um amigo da faculdade, Eduardo Mancini. Sempre foi o melhor da turma. Ligue amanhã cedo. Vou ligar. O promotor Alcântara apareceu alguns minutos depois, sozinho, com a expressão contida de quem está no modo profissional, mas que não consegue esconder completamente que está diante de um caso que vai ocupar a agenda por meses. Ele parou diante de Camila e fez uma leve inclinação de cabeça. Doutora Camila, sei que não é o momento mais adequado, mas precisarei de uma conversa formal nos próximos dias. Sua voz era cuidadosa, sem a pressão de uma acusação. Há muito que precisa ser esclarecido e os documentos de hoje indicam claramente que a situação é mais complexa do que foi apresentado esta noite. Uma pausa. Você tem advogado? Terei amanhã. Bem. Ele olhou brevemente para Lucas, sem nenhuma pergunta explícita, mas com o reconhecimento de quem sabe que algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta. Cuide-se. E foi embora. O corredor voltou ao silêncio. São Paulo continuava lá embaixo, firme e indiferente. A cidade que havia servido de cenário para aquela noite sem ter sido consultada sobre o assunto. Camila ficou olhando para ela por um longo tempo. Havia uma qualidade no ar de agora que era diferente do ar de antes, e ela estava tentando identificar o que havia mudado. Não era apenas o fato de que a noite havia terminado de um jeito diferente do que Renato havia planejado. Era algo mais interno, mais difícil de nomear, como quando uma dor que está presente há tanto tempo que você esqueceu que ela é dor, começa finalmente a ceder. Não desaparece de uma vez, mas você sente a diferença. Ela olhou para o anel, e desta vez a mão se moveu de forma diferente. Camila tirou o anel. Não foi um gesto dramático. Não havia mais plateia, não havia câmeras, não havia ninguém para testemunhar além de Lucas, que ficou olhando para ela sem dizer nada. O anel deslizou do dedo com a leveza de algo que há muito havia deixado de pertencer ao lugar onde estava. Ela o segurou fechado na palma da mão por alguns segundos, sentindo o peso pequeno e preciso do metal e das pedras. Um peso que havia acompanhado cada parte dos últimos 4 anos, cada jantar, cada evento, cada assinatura, cada noite em que havia dormido ao lado de um homem que planejava usá-la e descartá-la, com a frieza de uma peça contábil. Então, abriu a mão e olhou para ele. Era um anel bonito. Havia sido escolhido com cuidado, ou talvez com o cálculo de quem sabia que a aparência de atenção funcionava melhor do que a atenção real. Camila não conseguia mais separar as duas coisas com clareza, e provavelmente não conseguiria por algum tempo. Esse era o tipo de dano que não tem conserto rápido. Você vai ficar bem, disse Lucas. Não era uma promessa fácil, do tipo que as pessoas fazem para preencher silêncios. Era uma avaliação. Disse ela. E havia algo na forma como disse que era diferente do jeito como dizia as coisas antes. Sem a camada de performance, sem o ajuste automático que havia desenvolvido para parecer mais segura do que estava. Era simples. Era verdadeiro. Os últimos convidados estavam saindo pelo saguão principal do museu quando eles voltaram para dentro. O salão havia sido transformado, nos últimos 40 minutos, numa cena que misturava o resto de uma festa de gala com o começo de algo que levaria meses para ser totalmente compreendido. Os arranjos de orquídeas brancas continuavam nos centros das mesas, intactos e completamente fora de contexto. Os lustres dourados ainda iluminavam com generosidade um espaço que havia esvaziado. E no chão,
Em uma área demarcada por uma fita que um dos assessores da promotoria havia colocado à volta, os fragmentos do bolo, fondant branco e dourado misturado à estrutura de esponja e creme, permaneciam exatamente onde haviam caído. Camila parou na entrada do salão e olhou para tudo aquilo por um instante. Havia uma ironia nos detalhes que ela começava a conseguir reconhecer. O evento havia sido planejado por Renato para ser memorável, e havia sido. Apenas não da forma que ele havia imaginado. A jornalista Fernanda se aproximou pela última vez antes de partir, com o bloco de notas no braço e o casaco no outro. "Vou precisar de uma conversa sua", disse ela, com o profissionalismo direto de sempre, mas com algo mais suave na voz. "Quando você estiver pronta. Não há pressa." "Vou ligar", disse Camila. "Não precisa ser esta semana. Talvez seja." Uma pausa. "Talvez seja importante que a versão certa seja contada logo, antes que outras versões ocupem o espaço." Fernanda assentiu com um respeito que era genuíno. "Quando quiser." E saiu. O empresário Hélio Braga passou por Camila na saída sem parar, mas fez um aceno com a cabeça que ela interpretou como o mínimo que ele podia oferecer sem comprometer nada. A deputada Soraya Mendes havia saído mais cedo, provavelmente para fazer ligações que a situação de agora exigia. A maioria dos outros convidados havia partido com a discrição característica de pessoas que haviam acabado de assistir a algo que preferiam processar em privado antes de discutir em público. Lucas ficou ao lado de Camila enquanto ela percorria o salão pela última vez. Ela pegou sua bolsa de uma cadeira, onde havia deixado antes do discurso começar. Parou diante do bolo destruído e ficou olhando para ele por um momento. Não com tristeza, mas com algo mais próximo de reconhecimento. "Eu escolhi esse bolo", disse ela subitamente. "Passei 2 horas com a confeiteira. Queria que fosse perfeito." Lucas ficou quieto. "Não sabia para que servia a noite", continuou ela. "Renato disse que era apenas a gala da fundação, que eu precisava aparecer bem." Ela olhou para os fragmentos no chão. "Fiz tudo certo. O vestido, o coque, o bolo." Pausa longa. "E mesmo assim." "Mesmo assim", concordou Lucas sem completar a frase de outro jeito. Às vezes o suficiente é repetir o que a pessoa disse, para que ela saiba que foi ouvida. Camila virou-se para ele. "Você vai continuar aparecendo no bar?" perguntou ela. "Sabe, provavelmente. Eu vou continuar aparecendo também, por um tempo pelo menos." Ela olhou para a cidade através das janelas altas. "Vai ser estranho no início. Saber que posso entrar e sair de lugares sem precisar dar satisfação a ninguém. Vai ficar menos estranho." "Quanto tempo leva?" "Depende de quanto você deixa." Ela entendeu o que ele quis dizer, sem precisar pedir explicação. Havia coisas que ela havia deixado de ser durante o casamento que não voltariam automaticamente. Precisariam ser reencontradas, ou talvez reinventadas, porque as pessoas que existem do outro lado de experiências como aquela raramente são exatamente iguais às que entraram. Isso poderia ser uma perda, mas poderia também ser outra coisa. O segurança do museu se aproximou com delicadeza, informando que o espaço precisava ser fechado. Camila assentiu, pegou o casaco que estava na cadeira ao lado da bolsa e olhou para o salão uma última vez. Os lustres começavam a ser apagados em sequência. As orquídeas brancas nos centros das mesas perdiam cor conforme a luz diminuía. As telas nas paredes laterais, que havia menos de 1 hora haviam mudado o rumo de tudo, estavam escuras. E o bolo destruído no chão ficou no escuro antes que Camila terminasse de sair. Na calçada em frente ao museu, o ar de São Paulo tinha aquele frescor específico das madrugadas de maio. Não frio o suficiente para incomodar, mas presente o suficiente para ser sentido. A cidade estava em modo noturno, o fluxo de carros reduzido, as calçadas quase livres. Lá no alto, o Ipiranga, iluminado por baixo, as colunas limpas da fachada restaurada projetavam sombras longas no chão. Camila parou na calçada e ficou de frente para a cidade. Lucas estava a alguns passos atrás, dando espaço. "Você precisa de carro?" perguntou ele. "Vou chamar um." Ela abriu o celular e olhou para a tela por um segundo.
Havia mensagens, dezenas delas, conhecidos, parentes afastados, pessoas que não ligavam fazia meses. Ela fechou o celular sem ler. Havia tempo para isso depois. Lucas. Ele se aproximou. Obrigada, disse ela, olhando diretamente para ele pela primeira vez naquela noite, sem a tensão que havia caracterizado cada olhar anterior. Não só pelo que fez aqui, pelo bar também. Por ouvir quando não havia mais ninguém. Lucas ficou em silêncio por um momento. Você falou, disse ele. Eu apenas fiquei. O carro chegou em 3 minutos. Camila entrou, colocou a bolsa no colo e olhou pela janela enquanto o veículo se afastava. Lucas ficou na calçada, as mãos nos bolsos, a cidade ao fundo. Ela não olhou para trás imediatamente. Ficou olhando para frente, para as ruas abertas de São Paulo, para a cidade que continuava como sempre continuava, sem pausar para galas, para acusações, para revelações ou para começos. Apenas seguia. E então, quando o museu já havia desaparecido no retrovisor, ela abriu a mão fechada e olhou para o anel que ainda segurava desde o corredor. Colocou-o no fundo da bolsa e olhou para frente. 3 meses depois da noite do Museu do Ipiranga, São Paulo estava em agosto. O mês em que a cidade decide encarar o inverno de frente, as árvores peladas nas avenidas, o céu limpo demais durante o dia e frio demais à noite. Era o tipo de mês que convida ao balanço, ao inventário do que ficou e do que foi embora. Camila acordou às 7 da manhã em um apartamento nos Jardins que havia escolhido sozinha. Não era o maior apartamento que já havia habitado, nem o mais luxuoso, mas tinha uma varanda que pegava sol da manhã e uma cozinha com janela para a rua, e havia algo nessa combinação específica que ela havia decidido era suficiente. Era dela. Cada detalhe escolhido, sem precisar levar em conta outra opinião, outro horário, outra necessidade que não a sua. Fez café, levou para a varanda e ficou em pé olhando para a rua abaixo. Uma senhora passeava com um cachorro. Um entregador de bicicleta passou rápido. Uma criança esperava no portão da casa em frente, provavelmente esperando a escola. A cidade em modo matutino, sem performance, sem gala. O processo havia avançado dentro do ritmo da justiça, que não é rápido, mas que havia sido mais consistente do que Camila havia ousado esperar. O promotor Alcântara havia construído o caso com os documentos fornecidos por Lucas, os depoimentos registrados em vídeo e o material obtido das conversas de Renato. A posição de Camila havia sido esclarecida com a ajuda de Eduardo Mancini, que havia atuado com a precisão e a dedicação de quem tem algo a provar. As assinaturas dela haviam sido contextualizadas, cada uma rastreada até a circunstância específica em que havia sido obtida, com testemunhos de funcionários da fundação que, livremente do medo que o nome Cavalcante havia imposto, falaram sobre a dinâmica de controle que haviam observado por anos. Renato Cavalcante estava respondendo por suas ações. Não havia nada de satisfatório na palavra quando Camila a pensava. Nenhuma sensação de triunfo, nenhuma euforia. Havia apenas o equivalente emocional de um peso sendo retirado de uma estrutura que havia suportado esse peso por tempo demais. Um alívio que não era festivo, mas era real. A entrevista com Fernanda havia saído em junho. Camila havia contado sua história com a precisão cuidadosa de quem escolhe cada palavra, sabendo que as palavras erradas fariam dela vítima e as certas fariam dela o que ela realmente era. Uma pessoa que havia sido colocada em uma armadilha e havia conseguido sair. A repercussão havia sido maior do que ela esperava e menor do que as pessoas ao redor previam, o que ela considerava um bom equilíbrio. Havia recebido mensagens de mulheres que não conhecia, de São Paulo e de outros estados, dizendo que a história havia dado nome a coisas que elas mesmas estavam vivendo. Essas mensagens ela havia lido com atenção. Havia decidido, depois de pensar por algumas semanas, que queria trabalhar nessa direção. Não como figura pública, essa temporada havia chegado ao fim junto com o casamento, mas de outro jeito. Havia conversado com uma organização em Pinheiros que atendia mulheres em situações semelhantes à que ela havia vivido, oferecendo apoio jurídico e psicológico. Tinham aceitado sua oferta de contribuir. Ela havia começado na semana anterior.
O café estava esfriando na caneca. Ela bebeu o que restava e ficou olhando para a rua. Lucas havia aparecido no bar na semana seguinte à gala, como prometido, ou como não prometido, que era praticamente a mesma coisa. Eles haviam se encontrado algumas vezes desde então, sempre no mesmo bar, sempre no mesmo tipo de silêncio confortável que havia caracterizado as primeiras noites. Havia uma facilidade nessa dinâmica que ela não queria precipitar em nada, porque precipitar seria transformá-la em outra coisa antes de entender completamente o que era. O que ela sabia era que havia uma pessoa no mundo para quem não precisava parecer nada, que ficava ao lado dela sem exigir nenhuma versão específica. E isso, no inventário de agosto, era uma coisa grande. O telefone vibrou na mesa. Eduardo Mancini, uma atualização do processo. Ela respondeu com um agradecimento breve e tornou a olhar para a rua. Na bolsa, em algum compartimento onde havia sido colocado 3 meses antes e nunca retirado, estava o anel. Ela havia pensado em devolvê-lo, em vendê-lo, em descartá-lo de alguma forma que tornasse o gesto definitivo. Mas havia decidido, por ora, deixá-lo onde estava. Não como lembrança de algo que quisesse preservar, mas porque ainda não havia encontrado o gesto certo. Haveria um momento adequado. Ela reconheceria quando chegasse. Por enquanto, havia a varanda. O café. A rua de baixo com suas pessoas indo para seus lugares. A cidade indiferente e fiel, que era a mesma nas galas e nas manhãs de apartamento novo, que não julgava nem aplaudia, apenas continuava. Camila ficou na varanda até o sol subir mais alto e o frio ceder o suficiente para que a cidade começasse a parecer ela mesma novamente. Então foi para dentro, colocou a caneca na pia, pegou o casaco do cabide e saiu. Havia lugares para ir. Havia coisas para fazer. Havia uma vida inteira para começar a pertencer a ela outra vez. E São Paulo estava lá fora, com toda a sua grandeza ruidosa e impaciente, pronta para receber quem chegasse com os olhos abertos. Fim da história. Se a história de Camila tocou algo em você, queridos ouvintes, saiba que ela nasceu exatamente para isso, para dar nome àquilo que às vezes não encontra palavras, para lembrar que por trás de cada aparência de vida perfeita pode existir uma luta invisível e que o primeiro passo para a liberdade começa no momento em que alguém decide ser visto de verdade. Se você chegou até aqui, você também faz parte dessa história. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos da vida. Temos muito mais para contar juntos. Deixe seu like. Ele é simples, mas significa que a história chegou até você e valeu a jornada. E nos comentários, conta para a gente, qual momento de Camila ficou com você? A gente lê tudo. Até a próxima história.